Estamos de volta com o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3 e voltamos a conversar com a doutora Clarice Macedo, psicóloga, instrutora de equitação e presidente da Associação de Ecoterapia de Alagoas. Bom, doutora Clarice, o que vem a ser essa associação? Qual é o trabalho que ela desenvolve? A Associação de Ecoterapia de Alagoas trabalha com pessoas portadoras de deficiência, sejam elas físicas ou psíquicas, e nós trabalhamos principalmente com o método da ecoterapia, que é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar. Lá na clínica nós temos uma equipe formada por médicos, psicólogos, educadores físicos, psicopedagogas, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. E o objetivo maior da ecoterapia, Elias, é buscar um desenvolvimento maior para essas pessoas que são portadoras de algum tipo de deficiência, Sejam melhorias no meio social, no âmbito físico, no âmbito psicológico. Ou seja, capacitá-las a estar aptas a ser inseridas. Isso. Socialmente, Principalmente socialmente. isso. Principalmente isso, porque uma criança que é inserida, socialmente, ela tem chances de desenvolver-se muito melhor. Pessoas que não têm uma deficiência mental, ou seja, aquelas pessoas que não nasceram com a deficiência, não é o caso do Down, não é o caso do autista, não é o caso da pessoa com hiperatividade, pessoas que vêm adquirir sequelas depois, um AVC, pessoas acidentadas que perdem parte da mobilidade, são pessoas que são alvo também da associação? São, com certeza. E o nosso caso, assim, o último caso, que mais nos chamou a atenção é de um senhor. Ele sofreu um acidente automobilístico e chegou lá numa cadeira de rodas, assim, bem triste, Elias. Eu disse, meu Deus, qual é a estratégia que a gente vai usar com esse senhor? Porque o nosso principal objetivo ali era trazer para ele ânimo, Porque se ele tivesse ânimo, ele ia ficar mais estimulado para buscar o seu tratamento. E aí nós começamos a fazer um trabalho com esse senhor. E vou lhe contar, meu amigo, esse senhor voltou a andar, E não usa mais cadeira de rodas, conseguiu tirar a habilitação novamente, passou a dirigir de novo. E é um senhor feliz com a vida dele, Tem as suas dificuldades, mas é um senhor que luta, que ele disse que nunca imaginava, porque o que os médicos diziam era que ele ia ficar deitado numa cama antes dele fazer a cirurgia. E aí ele foi buscar uma outra opinião, ele é teimoso, sabe? Foi buscar uma outra opinião e o médico disse, não, vou fazer sua cirurgia e vai dar certo. E deu, e ele não ficou na cama, ficou na cadeira. Aí chegou na ecoterapia e saiu de lá dirigindo o seu carro, desce sozinho do carro, monta no cavalo, guia o cavalo sozinho e era uma coisa impressionante. Então, quero abrir um parêntese aqui. Não estou dizendo que a ecoterapia faz milagres, que ela vai fazer qualquer pessoa voltar a andar. É lógico que esse cliente, esse praticante de ecoterapia, ele tinha um prognóstico que favoreceu. Que favoreceu, nesse caso. Isso. Quando a gente trabalha, por exemplo, as doenças que envolvem a mente, no caso aí o autismo, o Down, a hiperatividade, a gente sabe que o progresso nem sempre é tão rápido. E esse tipo de situação pode ser em determinada situação para sempre? Essa estimulação, esse trabalho que é desenvolvido pela própria associação? Uhum. Olha, essa é uma pergunta bem básica dos pais que chegam, Mas quanto tempo meu filho vai precisar desse tratamento? Vocês acham que é o quê? 6 meses, 1 ano? Digo, olha, nós, Aqui você, na sua profissão, tem que ler, tem que estudar, Você precisa fazer uma atividade física para estar saudável, você precisa estar em contato com pessoas para estar saudável socialmente, psicologicamente. Então, o público de pessoas especiais também precisa de estar sendo estimulados. Por mais que essa criança não vá conseguir ser um médico, ou ser um juiz, ou ser um odontólogo, ou qualquer profissão que seja, mas é importante que ela seja estimulada para que ela não regrida. Se uma criança adquirir um controle de tronco, ao fazer sessões de ecoterapia, e aí a mãe diz, não, mas ele já melhorou muito, não vou mais levar porque tá bom, estou com muitas dificuldades e tal.
essa criança pode perder, porque o estímulo não foi um estímulo continuado. Cessou então, o estímulo, pode cessar a evolução, deve cessar a evolução. Com certeza, porque é o mesmo caso nosso. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. A partir de quando a gente deve levar uma criança Down, uma criança autista até a associação? Elias, a idade, por exemplo, para fazer ecoterapia, geralmente é a partir de 2 anos. A partir de 2 anos. Mas eu tive crianças lá que com 1 ano e 6 meses já teve indicação para fazer ecoterapia, mas depende muito. Por exemplo, uma criança com Down, a gente não pode colocar no cavalo nessa idade, porque primeiro tem que a criança ser avaliada, ver como é que está o seu desenvolvimento. O Down tem a maioria das crianças com Down tem uma frouxidão ligamentar, né, muito grande. Então, se ainda não houver uma maturação ideal do desenvolvimento ósseo, de articulação dessa criança, então o cavalo, ao invés de ajudar, pode prejudicar. Porém, né, eu tenho um exemplo lá de uma criança que chegou com 5 meses para fazer estimulação precoce com a fisioterapeuta. Ela não ia para o cavalo, mas ela fazia a estimulação precoce com a fisioterapeuta. Como é que é a relação? Quem deve procurar a Associação de Ecoterapia de Alagoas, em que condições? Olha, a ecoterapia funciona através de um convênio que nós temos com a Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas, onde nós atendemos 60 crianças, pessoas, né, porque não são só crianças. Nós temos uma cota filantrópica da clínica, porque a clínica tem uma visão de que nós temos também que doar uma parte à sociedade, e há uma clientela que que paga o seu custo, uma clientela particular. Então, se eu tiver 30 clientes particulares, eu vou dar ecoterapia a 3 crianças que não têm condições de pagar. É lógico que hoje, né, a nossa cota filantrópica é um pouquinho maior, porque tem criança que chega lá em situações que, meu Deus, não dá para recusar. Não tem como, né? você dizer, olha, não tem vaga. Não hoje mesmo, recusar. aquele telefonema que eu recebi aqui na rádio é de uma pessoa que tem uma criança que nunca fez nada, que não foi aceita em colégio nenhum, que o pessoal aí a mãe colocou numa creche, o pessoal da creche não quer mais ficar. E aí não tem como dizer assim, olha, não vá, a gente não tem vaga. E realmente é uma coisa muito... mexe muito, porque você vê a dificuldade das pessoas, você vê a falta de apoio que essas pessoas têm, né? Por tudo. Questão de financeira, a maioria são pessoas também que não têm condições nenhuma, né? São pessoas que às vezes não têm nem o básico. Não tem sequer o mínimo para viver e não tem naturalmente como investir. Nem como se alimentar, Elias. Qual é o teu caso mais antigo? Qual é aquele que está lá há mais tempo e que você acompanhou naturalmente essa evolução? E isso termina sendo um elemento, uma injeção de ânimo para os demais. Olha, nós temos lá o caso de um autista, o Jefferson. Eu falo aqui abertamente o nome dele porque sempre que tem palestras, nós sempre convidamos o pai, né, que é o seu José de Souza, que é o presidente da Assista, que é uma associação que está sendo construída. Fiquei muito feliz porque há 15 dias eu estive lá e o prédio já está sendo levantado com salas para estimulação e eu fiquei muito feliz com isso. E é um projeto bem bacana. E esse garoto chegou lá na clínica com 15 anos, né? Um autista totalmente indomável, nunca tinha feito tratamento nenhum. Os pais moravam em São Paulo, vieram para cá. E ele foi parar lá na clínica, no começo da clínica, né? E aí, esse garoto foi estimulado. Para você ter uma ideia, quando ele chegava lá, ele saía arrasando tudo. Quem estivesse na frente, ele batia. Se ele pegasse uma bola, uma garrafa PET, ele amassava assim, ó, rasgava a bola, tirava a roupa, saía pelado, pulava na piscina. Qual é a situação dele hoje? Ele é autista, né? Hoje... Então, como os pais tinham família em São Paulo, no final do ano o pai ia, esse ano, né? 2012 é a vez do pai. Aí a mãe ia em 2013, porque o filho não tinha condições de ir. Hoje o Jefferson é um exemplo. Porque se você tivesse convidado o Jefferson para vir aqui, ele estava ali sentadinho, na dele,
ele é autista, ele não deixou de ser autista. Mas hoje ele é um autista socializado. Ele vai para restaurantes, ele participa de eventos, ele anda de avião. Ele agora vai todo mundo para São Paulo. Agora vai todo mundo. Ele conseguiu reunir a família. Conseguiu reunir a família. Doutora Clarice, onde fica a associação? Um telefone para que as pessoas possam tirar dúvidas de como deve ser feita essa relação, de como a associação pode ajudar os casos que nós temos por aí, esquecidos de uma certa forma pela sociedade, o que é uma infelicidade. Isso. Olha, o telefone de lá é o 33 34 17 17 e a associação fica próxima àquele novo shopping, o Pátio Maceió. Como se você fosse em sentido ao Benedito Bentes, né? Tem um posto de gasolina Ipiranga, entra na rua desse posto, já está na rua da clínica. Muito bem, Tem um doutora. portão lá, é uma chácara de esquina. Você conhecer o espaço, é um espaço bem agradável. Muito agradável, eu tenho certeza que quem for vai querer ficar. Não precisa ter nenhuma deficiência, não, vai querer ficar por ali. Doutor, então, diferente é legal, é bom, é necessário. Ser diferente é normal, é necessário, é legal. E, Elias, como a gente estava falando no começo, eles acabam ensinando mais a gente. Ensinam muito, muito mesmo. Então, doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos. Nós teremos outras conversas pormenorizadas, porque esses assuntos são de interesse da sociedade. A sociedade não pode mais fazer de conta que eles não existem. Isso. Eles existem, eles precisam existir para nos ensinar uma série de coisas que a gente, ditos normais, não faz Não costumamos ver no dia a dia, né? Infelizmente. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço, Elias. Bem, o Pauta Especial de hoje termina por aqui. Mas olha, nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, às 8 da noite, e é claro, eu conto com você.